Você provavelmente já olhou para algum filme e se pegou pensando, nossa, que ator maravilhoso, né? Ele está passando uma emoção de milhões. E se eu te falar que muitas vezes essa emoção é real? Hoje a gente vai falar sobre algumas cenas que os atores não estavam atuando. Entre elas, um grito desesperado de socorro porque a sua avó de fato tinha falecido, ou uma piada inesperada que fez todo mundo cair na gargalhada e realmente foi para a versão final do filme, ou então uma atriz que levou um tapa tão forte que até hoje ela sofre com dores nas costas. Tá curioso? Então fica até o final desse vídeo. E ó, não esquece, se gostar desse vídeo, já vai dando logo o seu like. Bom, e a nossa primeira cena de um clássico, De Volta para o Futuro. Quem não ama esse filme? Acho que eu nem confio em você se você não gosta desse filme. Sério, é muito bom. O que acontece? Nessa cena, o Michael J. Fox, ele é enforcado por uma corda. Só que o que começou a acontecer? Quando a corda foi subindo, ele começou a sentir que a corda de fato estava apertando o pescoço dele. Ele começou a ficar desesperado. Só que todo mundo achou que ele estava atuando. Só que ele não estava atuando, tanto que teve uma hora que ele desmaiou, de verdade. Aí tiveram que chamar os médicos e tudo mais, mas foi por pouco. E o nosso segundo filme, que a atriz não estava atuando, é de um clássico também, mas é um clássico mais pro assombrado, que é do Exorcista. Vocês sabem aquela hora que a menina ela começa a ficar possuída pelo exorcista? Então, o que acontece? Muitas vezes os atores, às vezes eles realmente entram no personagem. E essa atriz, ela realmente encarnou no personagem, porque quando a atriz que fazia a mãe dela foi tentar falar, sabe, tipo, na cena, ah, meu filho, o que aconteceu e tudo mais, o que você tá tendo, você tá tão doida, ela realmente deu um tapão na mulher, que a mulher até caiu. Você consegue ver isso na cena. O que acontece? Ela realmente teve graves lesões na coluna dela. Ou seja, ela tem lesões dessa cena até hoje. Eu acredito que a menina depois tenha se desculpado, mas é tenso, né? Se fosse eu, a mãe, eu dava na cara dela. Eu falaria, ah, não, desculpa, meu anjo. Foi a personagem, mas eu dava na cara dela. Vocês não davam? Duvido que vocês não davam, tá? Que a vingança é plena sim, tá? Seu Madruga que estava errado. Então vamos para o terceiro filme, que é um clássico, mas é um clássico mais moderno também, enfim. Quem não ama Truque de Mestre? Esse filme ele faz a gente refletir, pensar na vida, falar, nossa, minha vida era uma mentira, né? Tipo, a gente acreditava naqueles mágicos de esquina, enfim, o que acontece nesse filme? Bom, como o próprio nome já fala, truque de mestre, ou seja, eles vão fazendo vários truques de mágica. E uma dessas cenas, a atriz Isla Fischer, ela tinha que entrar em um aquário, que depois de um tempo iam jogar piranhas, claro que é piranha cenográfica e tudo mais, mas ela teria realmente que ficar debaixo d'água. Beleza, só que eu não sei por que eles não combinaram, tipo um sinalzinho. Aí o que aconteceu? A atriz entrou nesse aquário e basicamente a cena era ela tentando sair desse aquário maldito. Porém, ela realmente estava se afogando, porque ela realmente começou a ficar sem ar. E eu não sei qual é o problema da produção também desse filme, que acha que, sei lá, uma pessoa ficar 5 minutos embaixo d'água é de boa. Enfim, até que essa agonia toda e tudo mais, um dos figurantes viu que tinha alguma coisa errada e ele percebeu que ela realmente estava se afogando e que ela estava pedindo socorro e conseguiram tirar ela. Ele avisou a produção e falou, ela realmente está se afogando, tipo, pelo amor de Deus, alguém tirar ela. E conseguiram salvar a atriz, mas foi por pouco. E foi essa versão que apareceu na cena final. E, gente, a gente consegue ver a agonia dela, meu Deus do céu, meu Deus. E a nossa quarta cena que vai para essa lista é uma cena onde, em O Maluco do Pedaço, não sei se vocês já viram esse episódio, que o Will, basicamente, ele cresce, tipo, a mãe dele cria ele, mas ele vai para casa do tio Phil e tudo mais, mas o pai dele não é um cara presente. E nesse episódio, o pai aparece e ele quer fazer tudo o que ele não fez pro Will. Beleza. E tem uma cena que eles combinam de viajar e acaba que o pai vai embora de novo, como de costume, e o Will fica chateado. E ele começa a falar que não interessa, que ele nunca teve um pai
e que não ia mudar porque ele ia ser alguém muito melhor do que ele já foi. E a cena é realmente muito, muito tocante. A verdade é que, de fato, o Will Smith, ele não foi criado pelo pai. E tudo que ele falou naquela cena era uma coisa que era do coração dele, porque ele pegou aquela emoção que ele tinha e despejou toda nessa cena. E a cena ficou linda, aí emocionante, ai, é linda mesmo. E o nosso quinto filme da lista é Harry Potter. Eu amo Harry Potter, eu tenho certeza que você também ama Harry Potter. Eu não conheço alguém que não goste de Harry Potter. Aí sempre vai ter um desalmado que vai falar aqui nos comentários: eu não gosto de Harry Potter. Eu não confio em ti, tá? O que acontece? Em Harry Potter tem uma cena em que o Sirius, ele morre. E o Harry, ele dá um grito absurdamente, sabe, que dói na alma. Só que, minutos antes dele fazer essa cena, ele acabou descobrindo que a avó dele tinha morrido. Então, o grito ensurdecedor que ele dá de dor é porque ele acabou de perder a avó. E a nossa próxima cena é de Tony Stark interagindo com Peter Parker. E vocês sabem aquela clássica cena que o Tony Stark está conversando com o Peter, e assim, tem uma hora que eles estão no carro, e o Tony Stark, ele ergue a mão dele para frente, para abrir a porta. Porém, não estava na cena. O que aconteceu? O Peter, ele achou que tipo, ia dar um abraço. Eu seria essa pessoa, mano. Eu sou a pessoa que a pessoa fala assim: oi, tudo bem? Eu não conheço a pessoa direito. Falo: oi, tudo bem? Mas ela tá falando com a pessoa atrás de mim. Aí o Peter, ele deu um abraço, tipo assim, ele meio que abraçou só um braço, que o outro, tipo, não foi um abraço. Foi um abraço só de um braço, entenderam? Aí, depois que ele percebeu que ele tava abrindo a porta, ele, tá. Mas ele não tava atuando, ele realmente deu um abraço, seria eu, essa pessoa. É porque o Tony Stark também não é aquela pessoa, sabe, amigável? Ele é aquele cara mais misterioso, né? E a nossa sétima cena maravilhosa aconteceu nessa cena, era tipo um churrasco, e não tava no script o The Rock fazer essa piada. Hey, you better hide your baby, or You better hide that big ass forehead. I was just joking. E a verdade é que os atores não paravam de rir de verdade da piada. E a expressão foi realmente genuína. E foi essa cena que entrou para a versão final. Eu nem julgo, né? Eu também colocaria se fosse diretor, né? Agora nós vamos para a nossa próxima cena, que é de Batman e o Cavaleiro das Trevas. Bom, então o que acontece? O Heath Ledger, ele realmente virou Coringa. Geralmente as pessoas realmente tinham medo do Heath Ledger, eu nem julgo, né, gente? Porque ele realmente estava medonho. E assim, é até engraçado em Hollywood que parece que tem uma maldição dos Coringas, porque depois acontece alguma coisa muito ruim com eles. Enfim. E nessa, o Heath Ledger, ele realmente se caracterizou no Coringa, e na cabeça dele eu acho que ele acreditou que ele realmente era o Coringa. E quando ele entrou no salão, ele começou a improvisar. E todos os atores ficaram meio que, tipo, o que esse cara tá fazendo? E ele tava com aquela maquiagem medonha e ainda não tinham visto como ele realmente ficava. Tipo, essa foi a primeira vez que viram o Heath Ledger de Coringa. Tipo, tava perfeito o figurino, mas ele realmente tava medonho. Aí o que aconteceu? Bom, quando o Heath Ledger foi falar com essa atriz, ela já tava com medo e ele começou a improvisar demais. Tanto que tem uma hora que ele pega o rosto dela, ela tira um pouco a cabeça, olha pro diretor, ele vira a cabeça, tipo, olhe pra mim, vamos fazer essa cena. Sério, eu ficaria com medo, mas a gente vê o quanto o cara é fera. E essa cena ficou perfeita. Se você ainda não viu, veja, porque vale muito a pena. E a nossa última cena da lista, que os atores não estavam atuando, é nessa cena que acontece em Stranger Things. E a verdade é que a Eleven, ela estava tão cansada da cena inteira que ela se entregou, e dá pra ver que ela tá exausta, que ela tá cansada, que quando acaba, essa caída dela, de fato, foi genuína, foi verdadeira. Tanto que a gente consegue ver na cena o Billy olhando para os diretores, porque ele também ficou assustado, né? Porque imagina, tipo, o que eu faço agora? Pelo amor de Deus, chama o SAMU. Bom, essas foram algumas das cenas em que os atores não estavam atuando. E se você gostou desse vídeo, dá bastante like que eu trago a parte 2, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.